Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 159, né? No Livro dos Espíritos, capítulo 3º, né? Então nós vamos tratar de uma questão aqui, porque o capítulo 3º, ele é composto por 3 temas, né? Que eu vou voltar aqui só para que você fique sabendo. A alma após a morte, né? Separação da alma e do corpo, né? E depois, por final, perturbação espiritual. Então você vai ver que é uma sequência, né? E depois nós vamos dar sequência no livro Ação e Reação. Depois nós vamos buscar obras também de Leon Denis, que trata do tema da desencarnação. Como nós já demos uma pinceladinha no tema reencarnação, nós vamos, né, fazer o possível para falar um pouquinho a respeito da desencarnação, né? Então, é lógico que é só uma pincelada, é só assim para a gente esmiuçar um pouquinho mais, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. Isso para mim é prazeroso. No entanto, você tem observado que eu tenho todos os dias, eu aqui me encontro, né? Das 10 horas em diante, de forma que o dia que eu aqui não estiver, o dia que eu não comparecer, porque provavelmente eu já deixei o corpo físico, né? Porque é uma coisa que eu não tenho medo, é de deixar o corpo físico. Eu estou falando do fundo do coração, eu sou muito sincero com relação a essa questão. Isso não me apavora. Ah, mas eu duvido, Luiz, se você, mediante aí esse momento agora, você sentiu um infarto, você não vai procurar ajuda. É óbvio que eu vou procurar ajuda. Calma lá. Eu vou procurar ajuda, sabe por quê? Porque está escrito que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Então, o fato de eu não procurar ajuda caracteriza, perante a providência divina, suicídio. Você entendeu? Agora, se for um infarto fulminante, que me leve assim a um desmaio antes, isso é psicologia, e estou mostrando coisas que acontecem, viu? É óbvio que eu vou desencarnar. Sabe por quê? Porque se eu desmaiar aqui, eu vou desencarnar. Por quê? Porque eu moro sozinho, vivo sozinho. Então, sabe quem vai me encontrar? Os urubu. Eles vão encontrar eu primeiro do que os amigos meus encarnados, porque eu reconheço que os meus amigos todos trabalham, a família toda ocupada. Então eu não posso exigir nada de ninguém, né? Não posso exigir nada de ninguém. Todo mundo está certo. Todo mundo tem seus afazeres, suas obrigações. Eu é que tenho que entender as pessoas e não as pessoas que me entender. Agora, se eu sentir assim uma dor assim suportável,
né, que dê para mim ir até o pronto atendimento, eu vou até lá e vou chegar e dizer, ó, gente, eu acho que estou, né, com princípio de infarto. Tá para vocês fazer alguma coisa? Ah, deita aqui nessa maca. E me esquecem ali, sabe? Aí eu penso assim, bom, me esqueceram aqui, não foi por um acaso. Daí a pouquinho, ó, eu me pirulito daquele corpo. Então, perturbação espiritual. A pergunta que Kardec faz aos bons espíritos, perguntas 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Eita, pergunta retada, só. Cabra da moléstia. Esse é Allan Kardec, viu? Ele está perguntando se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. E aí? O que você acha? Tem ou não tem? Resposta. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Agora, veja bem, gente. Quando eu procuro tecer algum comentário aqui, as pessoas podem até pensar assim. Nossa, hoje eu tô com essa camisa aqui porque isso aqui me incomoda, sabe, esse tipo de camisa, mas é que eu tenho um evento para depois dos vídeos, então eu já estou preparado já, porque terminou e eu já pirulito. Não é só o espírito, não, o corpo também pirulita. Então, muitas pessoas podem pensar assim, mas o Luiz entra assim muito em debate contra Allan Kardec. Não, de jeito nenhum. Meu querido, minha querida, Kardec esteve e está e sempre estará certo. Só que as questões colocadas é para nos testar, você entendeu? Nós é que temos que separar o joio do trigo. Porque veja bem, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Ela tem consciência. Só aí já existe uma pegadinha. Por que existe uma pegadinha? Porque quantas pessoas vivem, você entendeu? Uma vida toda e não tem consciência de que estão vivendo aquela vida, desfrutando aquela vida. Não tem consciência. Dá para você raciocinar agora comigo? Vamos partir da pergunta para depois a gente ir para a resposta. Quantos milhões de pessoas se encontram no corpo físico e não têm consciência de que se encontram no corpo físico com uma responsabilidade grandiosíssima sobre os ombros? Principalmente o brasileiro. Ele não tem consciência. Ele não tem noção. Sabe? O brasileiro acha que o Brasil, principalmente, ele se encontra no Brasil reencarnado por merecimento. E não é por merecimento que nós nos encontramos reencarnados no Brasil. Nós nos reencontramos reencarnado por misericórdia divina. Se não fosse a misericórdia divina, nós não estaríamos aqui no corpo físico. Você entendeu?
Então, quantos bilhões de pessoas vivem no corpo físico? Você entendeu? Inconscientes. Inconscientes da responsabilidade. Agora, se nós dermos sequência aqui com relação à pergunta de Allan Kardec, nós vamos deparar com a seguinte questão: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Porque já que no corpo físico ela não tem consciência, porque encontra-se totalmente no estado letárgico de responsabilidade, você entendeu? Outras não, porque essa pergunta ela pode ser respondida de várias formas, mas vamos responder ela de duas formas. A alma vive no corpo físico 80, 90 anos num estado letárgico de consciência, de responsabilidade, de compromisso das leis divinas. Você entendeu? Mas uma outra questão, questão nessa pergunta, que é a que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Essa que eu agora esmiucei é a que eu carrego na minha cachola, de que a alma vive, a alma permanece no corpo físico durante 80, 90 anos, totalmente letárgica com relação às responsabilidades que assumiram no plano espiritual antes de reencarnar aqui na Terra. Por isso, muitos brasileiros pensam que a vida aqui na Terra é apenas gozar a vida. É farra, é a porta larga, é escorregar na casca da banana. Você entendeu? E também existe a questão, existe a resposta que pode ser dada da seguinte forma, como os bons espíritos irão responder a Kardec. Olha só. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Isso é relativo. Isso é relativo. Não é que eu estou discordando dos espíritos. Você entende de que é necessário que alguém venha separar o joio do trigo? Você entende? Eu conversando com um amigo, eu disse a ele, isso é meu, isso é conhecimento meu, mas eu tenho para mim que o livro dos Espíritos, ele é um código. O livro dos Espíritos é nada mais que parábolas. Sabe por que parábolas? Agora não quero que você aceite isso não. Isso é meu. Mas eu queria que você raciocinasse comigo. Sabe por que eu entendo que o livro dos Espíritos é parábola? É uma incógnita que nós temos que assimilar, raciocinar e separar o joio do trigo. Porque o livro dos Espíritos é a base da doutrina dos Espíritos. Sendo que a doutrina dos Espíritos, ela é o cristianismo redivivo. E por ser o cristianismo redivivo, é o Cristo que retornou à Terra a 18 de abril de 1857. O que equivale a dizer que nós não podemos nos esquecer que o Cristo há 2000 anos atrás, você entendeu?
já que nós nos encontramos no ano de 2020, eu tenho que dizer essas datas, porque senão daqui a 50 anos as pessoas pensam assim, mas ele está dizendo 2000 anos atrás, nós estamos no ano 2050, então tem alguma coisa errada? Não, nós nos encontramos no ano 2020, há 2000 anos atrás, o Cristo esteve aqui na Terra. Eu gosto de detalhar as coisas. Você achou que eu não tinha pensado nisso, né? E o Cristo, ele dialogava com a humanidade através de parábolas. Porque a parábola por incrível que pareça, até hoje, ninguém conseguiu discernir as parábolas. Ninguém. Se alguém lhe disser assim, eu consegui discernir as parábolas, não acredite. Porque as parábolas são códigos das leis divinas. Você entendeu? Que não significa que o que você diz a respeito delas estão errado, está certo, de acordo com o teu nível evolutivo. Mas o que você diz não é nada perante a realidade daquelas parábolas. Outros seres num nível mais evoluído que você as entenderá de uma forma totalmente diferente. Por isso que são códigos, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, sendo a primeira obra da codificação do livro dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos. Ao meu ver, também são códigos, são parábolas, que nós temos que separar o joio do trigo. Porque vejamos, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Isso é relativo. Isso é complexo. Cada caso é um caso. Eu nunca vou deixar de dizer essas 3 frases. Por quê? Porque o espírito evoluído, ele não só auxilia no teu desencarne, como ele recobra a consciência instantaneamente e já parte para regiões gloriosas, evoluído. Entendeu bem, gente? O espírito evoluído. Agora, de um certo nível desse evoluído para baixo, é natural que todos nós passemos por um estado de perturbação. Só que esse estado de perturbação também ele é relativo. Porque tem espíritos que são assim justos, que são levados para as regiões colônias, que eles dão trabalho aos bons espíritos. Eu não sei se você sabe dessa história. Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, ele reencarnou no estado brasileiro, me falha a memória, mas eu acho que no Acre. A última reencarnação de Emmanuel, acho que foi no Acre. E depois ele se formou padre e foi para o Rio de Janeiro. E ele teve a oportunidade, na época, no Rio de Janeiro,
antes do ano de 1900, porque Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900, né? Ele teve a oportunidade. Eu não sei se é Padre Carlos ou Padre Roberto, é um padre lá. Ele teve a oportunidade de reencontrar com Bezerra de Menezes. E olha que Emmanuel, na condição de padre lá no Rio de Janeiro, antes de 1900, ele já tinha sido o fundador da cidade de São Paulo, porque Emmanuel foi o fundador da cidade de São Paulo como Padre Manuel de Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega, e ele foi o espírito líder convocado por nosso Senhor Jesus Cristo a comandar a pleia de espírito no ano antes de 1857, a ajudar na codificação da doutrina dos espíritos. E fora outras existências que esse espírito glorioso viveu, esteve na Terra. Então, ele, um espírito tão evoluído, mas no Rio de Janeiro, como padre na última encarnação. Você vai estudar isso, procura saber no Google. Emmanuel, padre no Rio de Janeiro, última reencarnação dele. Você vai ver quem foi ele. Inclusive tem uma igreja no Rio de Janeiro que tem uma foto dele de quando ele foi padre lá nessa igreja. Mas sabe você como que eu sei essas coisas? Vasculhando os arquivos do plano espiritual. Porque aqui na Terra eu nunca deparei com esses arquivos. Então, quando ele desencarnou, você entendeu? Lá pelo ano de 1905, mais ou menos, 1910, ele foi amparado pelos benfeitores espirituais que o assessorava, né? E ele foi levado para a colônia Emmanuel. Porque eu não sei se você sabe também, ele tinha fundado no plano espiritual uma colônia com o teu nome, Emmanuel, que significa Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Então ele fundou uma colônia no plano espiritual. Só que ele foi levado para lá pelos benfeitores espirituais, amigo dele, e ele, assim, totalmente letárgico. Você entendeu? Ele não conseguiu recobrar a consciência instantaneamente. E ele desafiava os mentores espirituais, dizendo: vocês sabem com quem vocês estão lidando? Eu quero falar com o diretor espiritual deste hospital. Gente, vocês não sabem disso? Ah, não. Então abandona essa doutrina e vai capinar café. Porque você não está estudando, não. Eu quero falar com o diretor espiritual desse hospital. E os mentores todos sabendo que ele era o diretor espiritual do hospital. E ele estava dando um trabalho imenso ali para a equipe espiritual. Mas eles respeitavam ele, porque ele era o diretor espiritual. Só que ele estava naquele transe, naquela perturbação espiritual, você entendeu? Olha como que o negócio aqui na Terra não é brincadeira. Até que uma hora, os mentores se reuniram e falaram assim: ó, nós vamos ter que aplicar umas energias nele para ver se ele recobra a consciência o mais rápido possível. Porque ele está totalmente aéreo. Ele está perturbadinho. E ele não pode ficar desse jeito. Aí se reuniram lá, sabe?
tchau, um passe espiritual nele lá e ele dormindo, roncando. Aplicaram um passe nele. Não foi um passe assim forte, como tem muitas pessoas que dizem a respeito de passe forte. Não tem passe forte nada, gente. Tem pessoas fracas. Aplicou um passe nele. E a hora que ele acordou, ele já acordou lúcido, consciente. Eu já sabia que ele era Emmanuel, o diretor espiritual daquele hospital e daquela colônia. E ele já chamou os diretores, assim, os amigos dele, que eram vice-diretores e que auxiliavam ele. E já começou a ordenar trabalhos para todo mundo e tal, e tal, e tal, e tal. E depois se preparou e picou a mula atrás de Chico Xavier. Né? Porque depois ele se preparou um pouquinho mais para poder ser o mentor de Chico Xavier. Então você viu como que aqui no Corpo Físico não é brincadeira? Nós vamos dar sequência no próximo vídeo.